Tá só carregando aqui. Aí, tá gravando, pessoal. Show. Beleza, vamos começar aqui. Bem, eu preparei uma pequena apresentação para vocês, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Quando eu compartilho a tela, eu não consigo muito ver o que vocês estão falando no chat. Opa. Falha de programação, peraí. Foi mal. Eu fui compartilhar a tela, desliguei aqui. Então, o que eu ia falar? Enquanto eu compartilho a tela, eu não consigo ver o chat de vocês. Então, eu peço para quaisquer dúvidas, vocês levantarem a mão, perguntarem, tirar essas dúvidas aí para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, tá ok? Então, eu espero que vocês estejam vendo a tela já, né? Segundo a notificação aqui, vocês estão vendo a tela. Voltou. Pronto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre mentoria, né? O caminho para o crescimento. É interessante que esse termo de mentoria, ele tem tomado espaço dentro dos ramos de business, né, de negócios, nos últimos anos. Ele tem crescido muito esse termo, essa prática tem se difundido muito. E a gente pode utilizar dessas mentorias para quê? Para poder ter um crescimento, seja pessoal, seja profissional, né, seja em qualquer área. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que é mentoria mesmo, como é que funciona. Muita gente tem ideias erradas do que é uma mentoria, né? Então, é importante a gente passar essas informações, porque a gente vai colocar ali mais à frente, a gente não vai te dar a solução dos problemas, mas a gente vai poder ajudar a resolvê-los, né? Então, esse é um ponto bem interessante, que a pessoa que está disposta a participar de uma mentoria tem que ter essa ciência, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, eu gosto sempre de colocar essa pequena agenda, né? O que nós viemos fazer aqui, primeiramente. A gente vai entender o que é a mentoria e como que ela pode auxiliar no crescimento, seja ele profissional, seja ele pessoal, tá? Por que eu estou dizendo seja ele profissional, seja ele pessoal? Porque depende da área que você vai buscar um mentor, né? Se você está buscando um mentor para te auxiliar na questão profissional, numa questão voltada à carreira, tudo, você vai ter um crescimento, vai estar buscando crescimento nessa área. Se você quer ter um crescimento pessoal, quer poder melhorar algum aspecto das suas habilidades interpessoais, você vai buscar um mentor para ter um crescimento pessoal. Então, depende muito de que área que você vai estar buscando. E a gente vai colocar como que isso pode te ajudar, tá? Então, eu também vou me apresentar rapidamente. Depois eu queria só uma passagem rápida, saber quem são vocês, só assim, o que faz, mas aí a gente já fala disso, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Elton Sereno, né? Eu sou professor do IFRJ desde agosto de 2008, eu estou desde a primeira Sematec, né? Essa já é a 10ª, estou aí desde todas, né? Sou engenheiro mecânico de formação, sou especialista em engenharia mecânica pela COP UFRJ, sou mestre em mecânica na área de robótica pela PUC-Rio, tenho uma especialização em ensino na Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, lá na Finlândia, e eu recebi o convite de uma ONG chamada Atitude Infinita, para, a partir do ano que vem, ser um dos mentores que compõem essa ONG, né? A gente vai falar um pouquinho sobre qual é o papel dessa ONG, o que ela visa fazer com jovens, principalmente ela trabalha com jovens, para poder promover o crescimento profissional e pessoal desses jovens através de mentorias, tá? Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado pelo meu amigo, que é o fundador dessa ONG, e a gente vai falar dele aqui também, óbvio, né? Tem uma fala dele que eu acho muito boa, e a gente vai colocar aqui para vocês. Mas é só um pouquinho de mim, um pouquinho da minha experiência, tá? Eu queria saber rapidamente, vocês, quem são, só tipo assim, nome e, sou professor, sou aluno, sou dono de casa, sou empresário, só saber um pouquinho, só para a gente poder ter uma noção do público que a gente está trabalhando. Vocês podem abrir rapidamente o microfone? Eu vou até tentar interromper o compartilhamento aqui. Deixa eu interromper aqui. Quem quiser abrir o microfone, pode clicar na levantar a mão que vai aparecer em ordem. Saúde.
Vamos lá, Helena. Oi, tudo bem? Eu sou Helena, trabalho com orientação educacional e achei interessante o tema, né? Para ajudar assim na parte com a orientação mesmo. Pô, bacana, bacana. Esse é bom. Você trabalha aonde? Em qual tipo de escola? Entendi. Valeu, obrigado. Espero que a gente possa compartilhar um pouco das experiências e ser proveitoso para você, tá bom? Com certeza. Próxima é a Karen. Oi, bom dia, pessoal. Eu sou Karen, sou jornalista do Polo de Inovação do IF Goiânia. E a gente o Elton está nos ajudando a criar um programa de formação de recursos humanos aqui para os nossos estudantes dentro dos projetos de inovação. Obrigada, Elton. Obrigado, Karen, por vocês estarem participando, tá? Mais alguém? A Lívia é aluna da licenciatura em Física no campus Volta Redonda. O Gabriel Rolim é aluno do campus Volta Redonda. Mais alguém? Eu sou aluno também. Também é aluno? Bem, o Marcelino eu conheço. O Marcelino, ele é professor do Instituto Federal do Piauí também, né? Maria Gabriele, ela é aluna da graduação, licenciatura em Matemática. Eu acho legal vocês licenciando estarem fazendo parte desse processo. A Thaís Silva, Tatá, conhecida, membro também da equipe, né? A Andriele é aluna e servidora do IFRJ. Falando de vocês licenciandos, eu acho que é muito interessante vocês terem e buscarem esse tipo de conhecimento, porque nós, como professores, ainda mais agora nesses tempos de pandemia, a gente está vendo que muita coisa, o papel do professor tem que ser repensado, e a gente começar a pensar, às vezes, como sendo um mentor, ajuda pra caramba, tá? Então, eu vou compartilhar rapidamente aqui a tela com vocês, vou dar continuidade aqui. Tá? Acho que foi. Bem, então agora a gente vai falar efetivamente o que é mentoria. Primeiro, antes de falar o que é, eu vou falar o que não é, né? Primeiro que mentoria não é coach, né? É uma palavra que está muito na moda hoje em dia, né? O coach, existem algumas questões aí que envolvem essa prática. Eu fiz um curso de coaching 2 anos atrás, 3 anos talvez. Eu acho interessante, são ferramentas bem legais a gente trabalhar. Mentor não é psicólogo, a gente não está aqui para poder resolver problemas psicológicos das pessoas, e também a gente não vai te dar a resposta. Então, não acha que o mentor, você vai chegar para ele e falar assim, poxa, eu quero saber se eu faço medicina ou direito. Vai chegar e falar assim, faz direito porque eu acho que... Não, isso não vai acontecer, e esse não é o papel do mentor, tá? Então, entenda que nós, como mentores, quando a gente está atuando como mentor, o que a gente vai fazer é o quê? É orientar o aluno, certo? Para que ele possa alcançar os objetivos que ele mesmo estabeleceu. Isso é uma coisa bem importante, tá? Não somos nós que vamos estabelecer o que a pessoa tem que fazer. A pessoa, ela vai estabelecer os objetivos dela e a gente vai orientar como ela vai trilhar esse caminho, tá? Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente fala em mentoria, a gente não dá resposta. É muito importante isso daí, tá? Então, o que é? É uma ferramenta de desenvolvimento profissional e pessoal, tá? A base da mentoria é o quê? É agregar conhecimento e trocar experiências, tá? Todos nós sabemos que, em geral, as pessoas mais velhas têm mais experiência do que nós, num determinado momento da vida, né? Então, se eu posso pegar a experiência de alguém que passou por algumas situações que eu estou passando, alguma coisa assim, essas experiências podem nos auxiliar a tomar decisões, a trilhar caminhos. Então, o processo de mentoria é um processo de diálogo contínuo, né? A gente vai até ver um pouco mais aqui à frente, que é como que é feita a mentoria, né? A mentoria ela é feita muito a partir do diálogo. Então, você conversa com as pessoas, você pega o know-how dessa pessoa que está sendo seu mentor e vai buscar o que ela pode lhe dar, e com esse conhecimento que você está, entre aspas, sugando dela, né, você consegue o quê? Buscar uma base de informações para que você possa tomar as suas decisões, para que você possa fazer as suas escolhas. Então, esse que é o ponto bem bacana, né? A gente busca sempre o quê? Um diálogo constante, bastante conversa,
para fazer esses momentos de troca de experiência, de passagem de conhecimento, que é uma coisa bem bacana. Por isso que nós, professores, às vezes confunde muito, porque a gente agrega conhecimento também, a gente troca experiência também, então a gente acaba tendo momentos bem parecidos, bem próximos disso com os nossos alunos, né? Quais são as vantagens, né? O mentor, ele não dá resposta, ele recebe conselhos, é diferente, né? Então, quando o mentor te dá um conselho baseado nas experiências de vida dele, quando o mentor consegue passar um pouco do que ele viveu, um pouco do know-how dele, você tem condição de analisar aquilo que você está vivendo por uma perspectiva diferente. Então, você traz à tona do seu mentorando o quê? Uma ótica que ele ainda não teve, né? Que ele ainda não viu. Isso é uma coisa bem interessante, né? E uma coisa que é legal também é que como você está falando com pessoas que têm uma expertise, que têm um know-how maior do que o seu, elas conseguem fazer com que a sua rede de contato seja expandida, tá? É muito interessante, por exemplo, dentro do Atitude Infinita, né, você tem ali pessoas que trabalham em diversas empresas de grande porte, por exemplo, o Glauter, que é hoje o presidente, é o fundador da Atitude Infinita, ele trabalha na Microsoft até hoje. A gente tem pessoas que trabalham em outras grandes empresas, não só do segmento de TI, mas do segmento de automação. Nós temos mentores que têm startup, nós temos mentores que são figuras públicas. Então, isso faz com que você tenha uma rede de contatos muito grande. E o bacana é que a gente tendo essa rede de contatos, você consegue ter o quê? Óticas diferentes. E você consegue ter oportunidades diferentes também, né? É aquela história, a distância entre você e qualquer pessoa do mundo são pelo menos 7 pessoas, né? Eu falo, gente, a minha distância entre eu e o Bill Gates é o Glauter Januzzi, que trabalha na Microsoft. Ele conhece o Bill Gates, eu conheço ele, então eu tenho uma pessoa de distância, isso por conta da minha rede de contatos, né? Então, é interessante, quando a gente entra nesse processo de mentoria, que a gente vai começando a criar conexões, né? Eu gosto muito de um discurso que o Steve Jobs fez em Stanford, né, numa formatura em Stanford, onde ele fala sobre conectar pontos, né? E essa rede de contatos permite muito isso a gente, né? De você estar conectando essas pessoas e que em algum momento aqueles contatos vão passar a fazer sentido, aqueles pontos vão passar a fazer sentido para que você possa ter uma evolução, seja de forma pessoal, seja de forma profissional na sua carreira, tá? Bem, existem alguns tipos de mentoria, né? A gente pode colocar assim, a mentoria de carreira, a mentoria profissional, a mentoria pessoal, né? E aqui a gente mostra algumas informações, né, de cada uma delas. Isso são alguns mentores que coloquem até que eu não tinha reparado que ficou o telefone do cara aqui embaixo. Mas tudo bem, se alguém quiser, né, a gente pode ver aqui qual é o objetivo básico da mentoria, né? É a gente conseguir alcançar um objetivo nosso, seja ele o sucesso profissional, seja ele o sucesso pessoal, mas a gente vai fazendo isso sempre por etapas, tá? Essa figura aqui é bem legal, ó, porque mostra uma escadinha, né? A direção, o suporte, a motivação, o sucesso, né? Então, você consegue ir construindo todas essas etapas, você consegue ir galgando essas etapas, e, por si só, o mentorando vai subindo esses degraus, tá? Sem que a gente, como mentor, tenha que ficar falando, faça aquilo outro. Não é o nosso papel como mentor falar com ele, faz isso, fala assim. O mentor não é um professor de educação física ou um personal trainer, tá, gente? Que vai chegar e falar assim, ó, vamos lá agora, 10 sessões de abdominal, depois vamos fazer bumper, que eu não sou muito de exercício, então não sei muitos nomes disso, né? Mas você não é o nosso papel e não é o papel do mentor ficar falando, você vai fazer isso. Não. A gente vai falar, olha, qual é o seu objetivo? Meu objetivo
é tal. Tá, então, o que você precisa fazer para poder alcançar esse objetivo? E aí a gente vai começando através da nossa expertise, através das nossas experiências, construindo junto com o mentorando esse caminho, entendeu? Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala de mentoria pessoal, né, tem aqui algumas etapas, né? Aqui ele estava com foco um pouco mais de educação financeira, no caso, esse daqui, né? Mas primeiro é a avaliação pessoal, avaliação comportamental, né? Então você vai identificar e se autoavaliar para conhecer a si próprio, né? Então você vai entender um pouco de como que você é e como que você trabalha. Depois vem o ponto principal, que é o quê? Quais são os objetivos, né? A gente, como mentor, trabalha com um objetivo a ser alcançado. E cada mentorando vai ter o seu objetivo. Ah, Elton, o meu objetivo é passar na Federal de Medicina. O meu objetivo é ter 1 milhão com 27 anos. O meu objetivo é ser dono do meu próprio negócio. O meu objetivo é casar, ter 2 filhos e ter um sítio, né? Pode ter 2 filhos e um cachorro, como diria Luan Santana. Cada pessoa vai ter esses objetivos e a partir do autoconhecimento vai dizer quais são esses objetivos. E aí entra o quê? O plano de ação. Então, uma vez que a gente sabe o que quer, a gente vai definir como chegar até lá, certo? Então, vamos pensar num aluno, fala assim, poxa, o meu objetivo é passar sem ser reprovado no próximo semestre, sem ficar de recuperação. Eu quero passar sem ficar de recuperação. Tá, então esse é o meu objetivo, passar sem ficar de recuperação. O que eu preciso fazer para passar sem ficar de recuperação? Você precisa se dedicar mais aos estudos, você vai ter que identificar as matérias que você tem dificuldade, você vai ter que buscar ajuda nessas matérias. Então você começa a traçar quais são as atitudes que você vai tomar como aluno para que você alcance aquele seu objetivo, certo? E aí, entra a gente como mentor acompanhando esse plano de ação. Esse que é o ponto principal. Nós, mentores, nós acompanhamos o plano de ação que foi elaborado em conjunto entre o mentor e o mentorando, certo? Então, eu chegar e falar assim, olha, vou voltar nesse caso do aluno que não quer ficar de recuperação. Então, você vai ter que, nas primeiras 3 semanas de aula, identificar quais são as matérias que você tem dificuldade. Eu identifiquei que eu tenho dificuldade em matemática e física. Ok. Então, o que eu posso fazer agora, que a gente já identificou, já fez a primeira etapa, é o quê? Vamos buscar um reforço? Vamos buscar uma monitoria? Vamos buscar um reforço escolar para essas atividades. Então vamos buscar, seja na instituição, seja fora dela, mas você começa a colocar isso. O que é importante quando a gente fala de plano de ação? Que o mentorando participe dessa elaboração, porque quando ele cria o plano de ação, ele também se torna responsável por aquilo, né? É diferente de nós, mentores, chegarmos e entregar um plano pronto, que é o que eu falei, não é o nosso papel. Então, o próprio mentorando que começa a identificar, poxa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E aí a gente começa a trabalhar uma série de competências, né, das chamadas hoje as soft skills, né, as habilidades que não são matemáticas, digamos assim, né, como comprometimento, como empatia. A gente começa a trabalhar uma série de habilidades desse mentorando para que ele possa também estar buscando o crescimento, certo? Então, é muito interessante a gente fazer essa definição, esse plano de ação. Eu diria que esse plano de ação é o carro-chefe de um processo de mentoria, né? De você ter esse plano bem estabelecido, né? Conhecendo os objetivos bem definidos, você vai ter esse plano bem estabelecido, e aí a gente vai conseguir criar maneiras de chegar nesses objetivos, tá ok? Então, a gente aqui faz as discussões estratégicas, a gente debate esse plano de ação, acompanha e faz as adaptações, tá? Isso é muito importante, porque a gente vai começar a ouvir, poxa, como é que tá isso aqui? Não está funcionando. Então vamos começar
a pensar em como a gente faz isso funcionar, como a gente faz isso acontecer, e a gente vai começar a trabalhar em cima disso aí, né? E, por fim, vai alcançar o nosso objetivo, seja ele qual for, no caso aqui do exemplo, a educação financeira, nesse exemplo que a gente está colocando aqui, certo? Então, é importante isso, e o processo de mentoria passa muito por isso, tá ok? A gente tem que ter bem isso em mente, tá? Bem, como que é feita a mentoria? Tá? Ela é feita com um profissional com uma experiência e expertise. Não necessariamente é um profissional, tá? É isso que é interessante. Quando, por exemplo, o caso da Atitude Infinita, a ONG ela identifica, né, com base nos objetivos, o que aquele mentorando quer, e indica 2, 3 profissionais para poder auxiliar aquele mentorando. Então, ele não tem um profissional só que fica com ele, são vários profissionais que têm uma experiência, cada um na sua área, tem uma expertise própria, e com esse conjunto de competências, a gente vai conseguir promover a evolução desse nosso mentorando, tá? A gente fornece insights, a gente fornece reflexões, né? Eu costumo falar assim, quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ouvir mais e conversar mais, né? Diferente de vocês jovens aí com 15, 16, 17 anos, né? Mas quando você conversa com uma pessoa, a pessoa fala algumas coisas para você, você fica refletindo, você fala, poxa, tem sentido o que a pessoa falou, aquilo que ela conversou, tudo isso, tá? E aí você começa, poxa, tá refletindo, pegou uma opinião, pegou uma experiência de alguém que tem uma experiência maior que a sua, ou que tem uma expertise maior que a sua, e aí você começa a pensar, refletir, e com base no que vocês conversaram, daquele momento de troca, é feito o quê? É feito uma mudança de trajeto, é feita uma mudança na sua carreira, na sua vida pessoal. Então, isso que é interessante, né? O mentor, ele compartilha suas experiências e conhecimentos, né? É muito comum numa sessão de mentoria, que são momentos de bate-papo, meia hora, no máximo 45 minutos, até porque isso não é uma sessão de terapia, não é um psicólogo, né, que fica 1 hora, a gente pode entender o que está acontecendo e fornecer, poxa, quando já aconteceu uma situação dessa, assim, 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 assado, a postura foi essa, o resultado foi esse, a pessoa pode ouvir aquela experiência e falar, poxa, baseado nisso, eu posso dizer que essa é um caminho, aquele não é o caminho, porque eu vou alcançar algo que eu não quero. Então, você começa a ter uma visão diferente de possibilidades, né? E quando a gente está falando de mentoria profissional, também tem muito compartilhamento dos conhecimentos, digamos assim, técnicos, né? Por exemplo, eu quero um auxílio nessa área de programação, então eu vou compartilhar a minha experiência de programação, de linguagem que eu uso, aí vem outro profissional que utiliza outras linguagens, compartilha também, para que a pessoa fale assim, eu gostei mais de atuar nessa linha, e eu gostei desse tipo de conhecimento, me chamou mais atenção, eu vou estudar essa linha, eu vou seguir nesse caminho aqui. Isso que é o bacana, né, de você ter essas possibilidades distintas de ouvir diversos profissionais de diferentes áreas de conhecimento. Isso é muito, muito legal, né? São feitos encontros semanais, quinzenais, em alguns casos mensais, depende muito da dinâmica, do momento de vida que está o mentor e o mentorando, tá? Por quê? Por que isso? Porque, assim, você pode estar fazendo com uma mentoria com o CEO de uma grande empresa que você não consegue se reunir com ele uma vez por semana, você só consegue reunir uma vez por mês, né? Ou você está num momento que você está passando por um turbilhão muito grande e você precisa desses encontros muito frequentes, semanais, né? Então, depende muito, e isso geralmente é acordado entre o mentor e o mentorando, né? Entendendo o cenário que eles estão vivendo, tá? Então, o mentor, ele transmite seu know-how, né, sua experiência para o mentorando, responde algumas dúvidas que ele tem, compartilha os conhecimentos, as boas práticas e faz uma orientação, tá? Então, a gente faz esse papel, a gente tem esse papel de conversar. Como eu falei, a mentoria é um diálogo muito grande, né? Ela necessita dessa abertura, desse diálogo.
Essa é uma pirâmide que o Glauter, ele apresenta. Essa é uma pirâmide do Atitude Infinita, né? E aí a gente sempre, ele coloca assim, eu gostei muito dessa pirâmide, acho bem interessante, né? Que tudo nosso começa com um sonho, né? Seja esse sonho qual for, eu tenho sonho de ser médico, eu tenho sonho de receber um Nobel da Paz, eu tenho sonho de juntar meu 1 milhão, eu tenho sonho de trabalhar numa grande multinacional, num unicórnio na área de tecnologia. Você tem esse sonho. Através desse sonho, a gente traça... Deixa eu colocar... Ótimo. A gente traça os nossos objetivos, certo? Esses objetivos nos levam a quê? A um planejamento, e aqui já entra o nosso papel como mentor, né? Então, a gente vai tirar esses objetivos do papel, vai criar um plano e vai falar como que a gente vai alcançar o sucesso. Quais são os caminhos que eu vou ter que criar para que eu alcance os meus objetivos. E esse plano vai resultar em quê? Em atitudes, né? Porque não adianta, vamos supor, falar assim, eu quero juntar o meu primeiro 1 milhão até meus 30 anos. Só que eu sou aquele cara que recebi o dinheiro hoje, vou para a balada, vou gastar tudo com os amigos e não guardo nada, não tenho uma projeção de futuro. Então, esse planejamento nos leva ao quê? A mudanças de atitudes. Então, a gente vai falar, poxa, o que eu preciso fazer em termos de atitude para que eu possa alcançar o quê? Os meus resultados, certo? E aí, esses resultados que a gente vai fazendo, o pessoal que trabalha mais na área de engenharia, de administração, conhece, né, o famoso PDCA, né, que é o planejamento, a execução, a checagem, a revisão do planejamento, né? A gente fica nesses 3 patamares aqui da pirâmide durante um bom tempo, né? A gente pega esses resultados, os resultados estão legais, poxa, mas ainda não é o que a gente espera, então vamos rever o nosso plano, consequentemente as nossas atitudes e, consequentemente, vamos ter novos resultados, né? Porque caminhos iguais nos vão levar a resultados iguais. Caminhos diferentes não vão nos levar a resultados diferentes. Então, se a gente alcançou um resultado que não está satisfatório para a gente, que a gente não gostou, não adianta eu querer fazer igual, seguir o mesmo caminho, esperando que vá ter um resultado diferente, que não vai ter. Então, eu tenho que rever o quê? O meu planejamento, eu tenho que rever as minhas atitudes, eu tenho que buscar novos resultados. Tá? Professor? Sim? O Gabriel Rosin perguntou o que é sucesso. Pô, cara, essa é uma pergunta que eu diria que é a pergunta de 1 milhão. Por quê? O sucesso, ele depende de cada pessoa. O sucesso é uma questão muito pessoal, né? Por quê? Vamos supor, eu, Elton, nunca tive a pretensão, nunca quis morar fora do país, tá? Mas eu conheço outros colegas que o sonho deles era morar fora do país. Eu tenho um colega que foi para Portugal tem uns 2 anos. Então, ele só alcançou o sucesso quando ele conseguiu morar fora do país. Então, o sucesso, na verdade, ele está ligado com o quê? Com o seu objetivo. O sucesso da pessoa é ela alcançar os seus objetivos. Agora, quais são os objetivos? Varia de cada um. Isso é uma coisa muito particular, né? Para algumas pessoas, e eu falo até para vocês alunos, né? Eu converso muito com os alunos, eu dou aula no 5º período, converso muito com alguns, né? Tem aluno que chega, o sonho dele, o objetivo dele é sair do IFE, passar na Federal para ir morar fora. Em contrapartida, outros querem acabar aqui no IFE, fazer prova na UF mesmo, vai ficar aqui morando com os pais, vai trabalhar aqui perto. É o objetivo de vida dele. Se esse cara que tem como pretensão fazer prova, sei lá para Itajubá, lá para o Sul, lá para o Nordeste, para o Acre, não sei, ele não consegue isso, ele não alcançou o sucesso. Mesmo ele tendo conseguido estar numa faculdade pública e tudo, mas ele não alcançou o sucesso dele, porque os objetivos dele não são esses. Em contrapartida, aquele cara que quer ficar aqui em Volta Redonda, quer fazer
engenharia aqui na UF da Vila, trabalhar numa empresa de automóveis lá no Polo de Resende e tal. Se esse cara ele passa para ir para o Rio, lá para o Fundão, e vai trabalhar numa outra empresa, ele não alcançou os objetivos dele. Então, ele não alcançou o sucesso. Então, o sucesso, na verdade, é de cada pessoa. Não existe uma fórmula para o sucesso, né? Para alguns, o sucesso é morar na capital. Para outros, é morar no interior, né? Sabe aquela coisa assim, Gabriel? Você prefere praia ou montanha? Você fala assim, eu prefiro praia. Pô, então imagina você ir morar lá em Mauá, Maringá. Você não alcançou o seu sucesso. Lá é montanha, é outro universo. Agora, se você ama a praia, seu sonho é morar ali na beira da praia, você vai morar lá, trabalhar em Angra, alguma coisa assim, cara, você alcançou o seu sucesso. E isso que é importante, a gente respeitar o quê? O objetivo do outro. Porque o sucesso para você é diferente do sucesso para mim. Entendeu? E esse respeito aos objetivos e aos sonhos de cada um é super importante. Tá? Então, a gente tem que ter esse conhecimento, esse sentimento e esse discernimento também. Né? Porque, como eu disse, o sucesso varia de pessoa para pessoa. Tá? Eu, Elton, nunca me vi morando numa grande capital. Cara, eu não imagino morando no Rio de Janeiro, em São Paulo, entendo que tá andando tenso com medo de alguém me assaltar. Entendeu? Prefiro 1000 vezes morar aqui em Volta Redonda, eu consigo correr e caminhar tranquilo aqui no meu bairro, eu tenho uma certa tranquilidade de andar na vila à noite, até um certo horário, mas é diferente de eu estar no Rio, de estar tenso o tempo todo, 24 horas. Para mim, morar no Rio não é sucesso. Para algumas pessoas, morar no Rio é sucesso. Então, é individual. Não existe uma receita para o sucesso. Cada um tem o seu. E isso tem a ver com seus objetivos, tem a ver com seus sonhos. Beleza? Respondido? Eu vou entender que sim. Tá? Então, essa pirâmide eu achei bem bacana. Né? Essa pirâmide foi montada pelo Glauter, o Glauter Januzzi. E ele, eu vou falar um pouco da história dele daqui a pouco, quando eu apresentar ele para vocês, e aí a gente vai até ver essa questão do sucesso, igual você falou, tá? Esse cara aqui é o Glauter Januzzi, tá? Isso é uma frase dele, né? Que mentorias podem resultar em uma nova forma de pensamento, consciência mais ampla e autoconfiança aprimorada. O Glauter, ele é um cara que eu admiro muito, e o conceito de sucesso dele é totalmente diferente de algumas pessoas, que é diferente do meu. O Glauter já morou no Rio, em São Paulo, fora do país, trabalhando pela Microsoft, que vocês conhecem, uma das grandes empresas do ramo de TI, né, da área de informática, e hoje ele optou por morar em Volta Redonda, né, ele é daqui de Volta Redonda, ele optou por voltar para Volta Redonda, criar os filhos aqui, porque ele quer ter algumas coisas e quer propiciar algumas coisas aos filhos que ele, morando no Rio, em São Paulo, ele não conseguia propiciar, que é qualidade de vida, que é uma certa tranquilidade pessoal de fazer as coisas, né? Então, o Glauter, ele mudou totalmente a forma de pensar e de agir dele, o mindset, né, como todo mundo fala, e uma das ações que ele tomou, que para ele é um sucesso, é a criação dessa ONG, que é a Atitude Infinita, que tem como objetivo mentorar alunos de escolas públicas, privadas. No ano de 2020, a gente estava com 20 mentorandos, agora vão ser 41, né, vão ser mais 21, se eu não me engano, tenho quase certeza disso, né, para que a gente possa, o quê? Promover o sucesso para ele o quê? Não, eu cheguei no patamar, o que eu posso fazer em prol das pessoas? O que eu posso fazer para que as pessoas tenham condições melhores, que elas possam realizar seus sonhos, que elas possam crescer e evoluir? Então, o sucesso para ele é ele poder fazer isso pelas pessoas, né? Então, o sucesso varia de cada um, né? E recomendo a vocês
Busquem depois na internet, atitudeinfinita.org, se eu não me engano. Não sei se é org.br ou org, eu nunca lembro, eu sempre coloco no Google, né? E lá vocês vão conhecer um pouco do trabalho que ele faz, né? Não só ele, uma série de outras pessoas. Por enquanto eu não estou no hall dos mentores, mas em breve eu vou estar. Mas a gente tem ali pessoas como a Juliana Monaro, do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que, pô, é uma pessoa fantástica, tem um know-how muito grande sobre startups, tem pessoas que trabalham com programação, você tem pessoas da área de marketing como mentores, então é um universo muito grande de possibilidades de mentores que a gente tem ali, né? Então, o objetivo nosso como mentor é o quê? Fazer isso, mudar a forma de pensamento, a consciência, ampliando essa consciência, aprimorando a autoconfiança para que a pessoa possa, por si só, traçar os seus caminhos lá na frente. Tá? O que a gente fala é que, depois de um processo de mentoria, o ideal é que a pessoa torne-se até mentor de outra pessoa, porque ela já vai ter vivido aquilo, é bem bacana. É uma possibilidade, entendeu? Beleza, pessoal, até aí. Então, deixa eu parar aqui só um pouquinho o compartilhamento. Estou finalizando. Aí a Andriele colocou aqui no site. Obrigado, Andriele. Antes da gente finalizar, eu gostaria de ouvir de vocês, assim, vocês conseguiram entender o que é o conceito de mentoria? Isso é uma coisa muito importante para mim, vocês terem esse entendimento, né? O nosso papel não é dar soluções prontas, né? O nosso papel como mentor é auxiliar no desenvolvimento. Isso é uma coisa que para a gente é importante. Tá tranquilo? Bem, estou partindo do princípio que sim, todo mundo deu ok. Então, esse papel do mentor tá ali nesse ponto de, o Ian colocou, seria um acompanhamento com conselhos. Exatamente isso, exatamente. A gente vai estar aconselhando, a gente vai estar ouvindo e trocando experiências, tá? Então, a ideia nossa com o mentor é exatamente passar essas experiências e poder aconselhar. De novo, Ian, a gente não vai chegar para vocês, vamos supor que você é meu mentorando, eu não vou chegar para você e falar assim, Ian, faz isso. Não, não sou o seu personal trainer, tá? A gente vai chegar e vai falar assim, olha, eu tenho essa experiência, eu tenho, já vivi isso daqui, então a gente começa a ver um pouco do que o seu mentor já viveu, do que o conhecimento dele, de formação mesmo, já propiciou, e aí, a partir daí, você começa, por si só, tirar as suas conclusões, entendeu? Então, é mais ou menos esse o ponto nosso como mentor, tá? Eu tenho medo, às vezes, de usar a questão de conselheiro, né? Porque o pessoal fala que conselho, se fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. Aí, eu fico nessa, que tem gente que não interpreta muito bem essa questão do conselho, né? Então, tem isso daí. Josélia, eu gostei muito, realmente isso acontece. Os objetivos devem sempre ficar atitude e buscar. Exatamente, Josélia. A gente, como mentor, um dos pontos nossos, a gente se preocupa em fazer com que a pessoa tenha foco naqueles objetivos, né? E focado naquele plano de ação. Então, a gente busca ações de motivação, a gente busca que o mentorando tome as atitudes que estão de acordo com o que ele quer como objetivo, ou, se for o caso, a gente até permite que mude os objetivos. Permite não, né? A gente recomenda que mude os objetivos, porque a nossa vida é dinâmica, né? Ela não é estática de eu definir uma coisa agora e isso é o que eu quero para o resto da vida. O Clever... André, eu já te dou a palavra, deixa eu só ler esse último aqui.
falaram que é certo ou errado, você seguir, mais ou menos isso, a gente mostra as possibilidades, os caminhos, né, Cleverton, desculpa, e deixa o mentorando buscar qual é o foco principal dele em função daquelas experiências do que você passou, né? Não cabe a gente definir, faz isso, faz aquilo, cabe ao mentorando seguir o que ele acha melhor, exatamente, é exatamente isso daí. Andriele, pode falar. Uma coisa, eu não sei se ainda vai abordar isso, e eu lembro na comissão que eu assisti da você até tocou um pouco nesse assunto, mas assim, como fazer essa conexão, assim, quero ser um mentor e quero achar um mentorando, né, porque é uma via de mão dupla, e eu lembro um pouco dele falar sobre essa questão da escolha do mentorando, né, porque assim, não adianta você também insistir numa pessoa que não quer, e aí tem toda essa questão. E aí, sim, o caminho para isso, entendeu? Geralmente, os mentores, eles são procurados pelos mentorandos, né? Então, assim, eu que posso chegar, assim, eu preciso de alguém para me auxiliar no crescimento pessoal, né? Então, acho que esse é o ponto principal. É o mentorando buscar essa necessidade. E é o que você falou, como é uma troca, né? Você depende das atitudes, você depende de definição de objetivos, você depende de uma série de questões envolvendo o mentorando, você tem que ter essa disposição, tá? O mentorando, tanto o mentor, eles têm que estar dispostos a ter essa relação de troca, tá? Então, normalmente, o mentorando, ele que busca os mentores, tá? Isso é uma das coisas que mais acontece. Dificilmente você vai chegar e falar assim, não, vem cá, deixa eu te mentorar. Entendeu? Assim, é muito incomum isso. Apesar que dentro das escolas, aí temos alguns professores aqui, até que trabalham na parte de orientação, a Helena, né? Que você encaminha o aluno para fazer alguma atividade, ou encaminha o aluno para isso, que nem sempre o resultado vai ser produtivo, porque não é o querer do aluno fazer aquela ação, né? Mas, em geral, é o mentorando que procura. Com relação ao mentor, você pode buscar oportunidades como essa da própria ONG, da Atitude Infinita, né? Que você pode se cadastrar como mentor, você tem uma aba lá, quero ser mentor, e você vai preencher um formulário com sua experiência, com sua expertise, porque sempre vai ter alguém da sua área de interesse que quer tirar alguma dúvida com você. Isso não precisa ser uma coisa formal. Às vezes isso acontece no nosso dia a dia, de você estar no seu trabalho, um colega, um aluno, chega e fala assim, poxa, você que tem mais experiência, você pode tirar uma dúvida, você pode me ajudar com alguma coisa? Isso já é o início de um processo de mentoria, talvez não formal, mas já é um início de um processo assim, tá? Mas tem que ter essa disposição, sim, tanto do mentor, tanto do mentorando, para que eles possam ter essa oportunidade, isso é muito importante, mas principalmente do mentorando, tá? Que ele que é o agente que vai fazer as mudanças. Então, se ele não tiver disposto, né, se ele não quiser, fica complicado, tá bom? Helena, costumo fazer uma roda de conversa com grupos, daí sai orientações, necessário um atendimento individual. Exatamente, a gente pode também fazer esse tipo de ação. A mentoria, ela não necessariamente, ela só é feita de forma individual. Você pode fazer em pequenos grupos de conhecimento de interesses similares, né? Você pode identificar grupos de alunos que queiram fazer um determinado ação e esse grupo começar a ser mentorado de forma conjunta, né? E aí você pode, conforme a necessidade, ir adequando a realidade de cada grupo, ou fazer um trabalho individual, aí depende de como vai estar a dinâmica do processo, tá? Mas existem momentos de grupo, sim, que você quer entender todo mundo, você começa a ver como é que são o perfil desse grupo, para depois ir definindo as ações individuais. É possível a gente trabalhar assim também, tá? Geralmente, Helena, a gente começa assim, com essas ações de forma de grupo e depois parte para as ações mais individuais, tá bom? Tranquilo? Bem, então só para a gente finalizar, deixa eu voltar ao compartilhamento aqui.
Bem, como eu falei com vocês, se vocês quiserem ter mais depois informações a respeito sobre a Atitude Infinita, já foi colocado ali no site, no chat. O site eu acho que é bem interessante a gente trabalhar dessa forma. A mentoria consegue sim promover mudanças muito significativas no perfil das pessoas que são mentorandas, né? Eu hoje faço um acompanhamento de 2 alunas do IFRJ, não faço demais por questão de tempo, gostaria de fazer de mais alunos, né? E também pela questão de disponibilidade, porque, como a Andriele colocou ali, tem que ter a disponibilidade da pessoa também querer fazer isso, né? E a gente começa a interagir, a trocar ideias com esses alunos, tentando buscar o crescimento deles, tá bom? Se caso vocês quiserem, em algum momento, conversar um pouco mais sobre isso, gente, pode me procurar, tem aí ó, meu endereço, elton.sereno@ifrj.edu.br, ou até mesmo no meu site, que no final da noite eu vou colocar essa apresentação aqui para vocês, tá? Para que vocês possam pegar essa informação aí, se vocês quiserem buscar mais alguma coisa, fiquem à vontade, a gente está aqui à disposição para o que vocês precisarem, tá ok? Então, abro aí para mais perguntas. Eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês poderem tirar o print aí, quem quiser. Ai, a gente está um calor aqui. Bem, caso vocês queiram, estou colocando aqui de novo meu e-mail e meu site, caso vocês queiram, tá? Bem, eu espero que tenha ajudado bastante vocês, ou pelo menos dado uma noção boa sobre o que é, como é que funciona esse processo, tá? Informo que as pessoas que fizeram cadastro depois vão ter direito ao certificado, né, no próprio site lá do Event 3, tá bom? E, gente, o que vocês precisarem, a gente está aqui para poder auxiliar, tá bom? Fico à disposição. Mais tarde eu estou de volta falando sobre tropicalizando o sistema educacional finlandês, às 14 horas. Vamos falar um pouquinho como que a gente pode pegar o sistema educacional finlandês e trazer ele para a nossa realidade, que é possível. Muita gente acha que não, mas é possível. E amanhã vamos falar um pouquinho sobre aprendizado baseado em PES, na parte da tarde também, às 14 horas. Caso vocês queiram, vai ser um prazer estar com vocês novamente. Tá bom? E estou aberto aí para dúvidas, reclamações, sugestões, elogios, fiquem à vontade. Ai. Lívia, Ícaro, tá tudo certo? Tudo certo. Quer que já interrompa a gravação? Vamos interromper já. Tudo tranquilo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, agora é só falar.